A Teosofia Original traz para você A Doutrina Secreta, volume 1, parte 1, Introdução, escrito por Helena Petrovna Blavatsky. Publicado originalmente em 1888. Introdução. Tradução do original na íntegra. Continuação. O que os estudiosos dizem da literatura budista? Eles conseguiram isso em sua plenitude? Certamente que não. Não obstante, os 325 volumes do Kanjur e do Tanjur dos budistas do norte, diz-se a cada volume que pesa de 4 a 5 libras. Nada, na verdade, se sabe sobre o lamaísmo. No entanto, diz-se que o cânon sagrado da Igreja do Sul contém 29.368.000 letras no Sadharma Alankara, ou exclusivo de tratados e comentários. 5 ou 6 vezes a quantidade de matéria contida na Bíblia. A última, nas palavras do professor Max Miller, regozijando-se apenas em 3.567.180 letras. Não obstante, então, esses 325 volumes, na realidade, existem 333. Kanjur compreendendo 108 e Tanjur 225. Os tradutores, em vez de nos fornecerem versões corretas, os entrelaçaram com seus próprios comentários, com o objetivo de justificar os dogmas de suas várias escolas. Além disso, de acordo com uma tradição preservada pelas escolas budistas, tanto do sul quanto do norte, o cânon budista sagrado compreendia originalmente 80.000 ou 84.000 tratados, mas a maioria deles foi perdida, restando apenas 6.000, afirmou o professor ao seu público. Perdido, como de costume, para os europeus. Mas quem pode ter certeza de que eles também estão perdidos para budistas e brahmanes? Considerando a sacralidade para os budistas de todas as linhas escritas sobre Buda ou sua boa lei, a perda de quase 76.000 tratados parece milagrosa. Se inverter o caso, todos os que estavam familiarizados com o curso natural dos acontecimentos concordariam com a afirmação de que, desses 76.000, 5 ou 6.000 tratados poderiam ter sido destruídos durante as perseguições e emigrações da Índia. Mas, como é sabido, os arhats budistas iniciaram seu êxodo religioso com o objetivo de propagar a nova fé além da Caxemira e do Himalaia, já no ano 300 antes de nossa era, e chegaram à China no ano 61 depois de Cristo, quando Kashyapa, a convite do imperador Mingti, foi lá para familiarizar o Filho do Céu com os princípios do budismo. Parece estranho ouvir os orientalistas falando de uma perda como se isso fosse realmente possível. Eles não parecem permitir por um momento a possibilidade de que os textos sejam perdidos apenas para o Ocidente e para eles mesmos, ou que o povo asiático tenha a ousadia, sem paralelo, de manter seus registros mais sagrados fora do alcance dos estrangeiros, recusando-se a entregá-los à profanação e ao mau uso das raças, mesmo que amplamente superiores a si mesmos.
Devido aos arrependimentos expressos e às numerosas confissões de quase todos os orientalistas, o público pode se sentir suficientemente seguro. De que os estudantes de religiões antigas têm realmente muito poucos dados sobre os quais construir tais conclusões finais, como geralmente fazem em relação às antigas religiões. E B. Que essa falta de dados não os impede, no mínimo, de dogmatizar. Alguém poderia imaginar que, graças aos numerosos registros da teogonia egípcia e aos mistérios preservados nos clássicos e em vários escritores antigos, os ritos e dogmas do Egito faraônico devessem ser, pelo menos, bem compreendidos, melhor do que as filosofias e o panteísmo demasiadamente obscuros da Índia, cuja religião e idioma a Europa dificilmente tinha ideia antes do início do século atual. Ao longo do Nilo e na face de todo o país, permanecem, até esta data, exumadas anualmente e diariamente novas relíquias que, eloquentemente, contam sua própria história. Ainda não é assim. O erudito filólogo de Oxford confessa a verdade dizendo que, embora ainda vejamos as pirâmides e as ruínas de templos e labirintos, suas paredes cobertas com inscrições hieroglíficas e com as estranhas imagens de deuses e deusas. Em rolos de papiro que parecem desafiar a devastação do tempo, temos até fragmentos do que pode ser chamado de livro sagrado dos egípcios. No entanto, embora muito tenha sido decifrado nos registros antigos dessa raça misteriosa, a fonte principal da religião do Egito e a intenção original de seu culto cerimonial estão longe de serem totalmente reveladas a nós. Aqui, novamente, os misteriosos documentos hieroglíficos permanecem, mas as chaves pelas quais eles se tornam inteligíveis desapareceram. Não obstante, tendo constatado que existe uma conexão natural entre língua e religião e, em segundo lugar, que havia uma religião ariana comum antes da separação da raça ariana, uma religião semita comum antes da separação da raça semita, e uma religião turaniana comum antes da separação dos chineses e das outras tribos pertencentes à classe turaniana, tendo de fato descoberto apenas 3 antigos centros de religião e 3 centros de linguagem. E embora seja completamente ignorante dessas religiões e línguas primitivas quanto à sua origem, o professor não hesita em declarar que realmente a base histórica para um tratamento científico das principais religiões do mundo foi obtida. Um tratamento científico de um sujeito não é garantia de sua base histórica, e com a escassez de dados disponíveis, nenhum filólogo, mesmo entre os mais eminentes, se justifica em dar suas próprias conclusões para fatos históricos. Sem dúvida, o eminente orientalista provou, completamente para a satisfação do mundo, que, de acordo com a lei das regras fonéticas de Green, Odin e Buda são 2 personagens diferentes, bastante distintos entre si, e ele demonstrou isso cientificamente. Quando, no entanto, ele aproveita a oportunidade para dizer no mesmo fôlego que Odin foi adorado como a divindade suprema durante um período muito anterior à era do Veda e de Homero, ele não tem a menor base histórica para isso. Ele torna a história e o fato subservientes às suas próprias conclusões, que podem ser muito científicas à vista dos estudiosos orientais, mas, ainda assim, muito longe da marca da verdade real.
As visões conflitantes sobre o assunto da cronologia, no caso dos Vedas, dos vários eminentes filólogos e orientalistas, de Martin Haug até o do próprio Sr. Max Miller, são uma prova evidente de que a afirmação não tem base histórica para sustentar. A evidência interna é muitas vezes uma lanterna do tipo Jack-o'-lantern, em vez de um farol seguro a seguir. A ciência da moderna mitologia comparada também não tem nenhuma prova melhor para mostrar que aqueles escritores eruditos, que insistiram pelo último século ou mais do que deveria ter sido fragmentos de uma revelação primitiva, concedidos aos ancestrais de toda a raça humana, preservados nos templos da Grécia e da Itália, estavam completamente errados. Pois é isso que todos os iniciados e especialistas do Oriente têm proclamado ao mundo de tempos em tempos. Enquanto um proeminente padre singalês assegurava ao escritor que era sabido que os mais importantes tratados budistas pertencentes ao cânon sagrado estavam guardados em países e lugares inacessíveis aos especialistas europeus, o falecido Swami Dayananda Sarasvati, o maior sânscritista de seus dias na Índia, assegurou a alguns membros da Sociedade Teosófica o mesmo fato em relação às antigas obras bramânicas. Quando foi dito que o professor Max Miller havia declarado ao público de suas palestras que a teoria que houve uma revelação sobrenatural primitiva concedida aos pais da raça humana encontra poucos apoiadores no momento, o homem santo e erudito riu. Sua resposta foi sugestiva. Se o Sr. Moksha Muller, como ele pronunciava o nome, fosse um Brahmane e viesse comigo, eu poderia levá-lo a uma caverna de Gupta, uma cripta secreta, perto de Okiri Mati, no Himalaia, onde logo descobriria que o que atravessou o Kalapani, as águas negras do oceano, da Índia para a Europa, foram apenas os fragmentos de cópias rejeitadas de algumas passagens de nossos livros sagrados. Houve uma revelação primitiva, e ainda existe. Nem jamais será perdido para o mundo, mas reaparecerá, embora os mlekshas tenham que esperar. Questionado mais sobre este ponto, ele não disse mais nada. Isso foi em Meerut, em 1880. Sem dúvida, a mistificação tocada no século passado em Calcutá pelos brahmanes do coronel Wilford e Sir William Jones foi cruel, mas tinha sido merecido. Ninguém era mais culpado nesse caso do que os missionários e o próprio coronel Wilford. Os primeiros, segundo o testemunho do próprio Sir William Jones, foram tolos o suficiente para sustentar que os hindus eram agora quase cristãos, porque seus Brahma, Vishnu e Mahesha não eram outros senão a trindade cristã. Foi uma boa lição. Tornou os estudiosos orientais duplamente cautelosos, mas, por acaso, também tornou alguns deles tímidos demais e fez com que, em sua reação, o pêndulo das conclusões precipitadas oscilasse demais para o outro lado. Pois esse primeiro suprimento no mercado bramânico, feito para o coronel Wilford, criou agora uma necessidade e um desejo evidentes nos orientalistas de declarar quase todos os manuscritos sânscritos arcaicos tão modernos que dão aos missionários uma justificativa completa para aproveitar a oportunidade. O fato de eles fazerem isso e em toda a extensão de seus poderes mentais é demonstrado pelas tentativas absurdas de provar que toda a história purânica sobre Krishna foi plagiada pelos brahmanes da Bíblia. Mas os fatos citados pelo professor de Oxford em suas palestras sobre a ciência da religião
a respeito das agora famosas interpolações para o benefício e, posteriormente, para a tristeza do coronel Wilford, não interferem em nada nas conclusões daquele que estuda a doutrina secreta. Deve inevitavelmente chegar. Pois, se os resultados mostram que nem o Novo nem o Antigo Testamento pegaram emprestado nada da religião mais antiga dos brahmanes e budistas, não se segue que os judeus não pegaram emprestado tudo o que sabiam dos registros caldeus, sendo este último mutilado, mais tarde, por Eusébio. Quanto aos caldeus, eles certamente aprenderam com os brahmanes, pois Rawlinson mostra uma inegável influência védica na mitologia primitiva da Babilônia. E o coronel Vance Kennedy há muito tempo declarou justamente que a Babilônia era, desde sua origem, a sede do aprendizado do sânscrito e do Brahmani. Mas todas essas provas devem perder seu valor na presença da mais recente teoria elaborada pelo professor Max Miller. O que todo mundo sabe. O Código das Leis Fonéticas agora se tornou um solvente universal para toda identificação e conexão entre os deuses de muitas nações. Assim, embora a mãe de Mercúrio, Buda, Tote, Hermes, etc., fosse Maia, a mãe de Buda, Gautama, também Maia, e a mãe de Jesus, da mesma forma, Maia, ilusão, pois Maria é maré, o mar, a grande ilusão, simbolicamente, ainda assim, esses três caracteres não têm conexão, nem podem ter, uma vez que Boop estabeleceu seu código de leis fonéticas. Em seus esforços para reunir as muitas novelas da história não escrita, é um passo ousado para nossos orientalistas dar, negar a priori tudo que não se encaixa em suas conclusões especiais. Assim, enquanto novas descobertas são feitas diariamente de grandes artes e ciências, existindo muito tempo atrás, até o conhecimento da escrita é recusado a algumas das nações mais antigas, e elas são creditadas como barbárie em vez de cultura. Ainda os vestígios de uma imensa civilização, mesmo na Ásia Central, ainda são encontrados. Essa civilização é inegavelmente pré-histórica. E como pode haver civilização sem literatura de alguma forma, sem anais ou crônicas? Somente o senso comum deveria complementar os elos quebrados na história das nações que partiram. O gigantesco muro ininterrupto das montanhas que circundam toda a região do Tibete, desde o curso superior do rio Huanghe até as colinas de Karakorum, testemunhou uma civilização durante milênios de anos e teria segredos estranhos a contar à humanidade. As partes oriental e central dessas regiões, Nanshan e Altinitaga, eram uma vez cobertas por cidades que podiam competir com a Babilônia. Todo um período geológico varreu a Terra, desde que essas cidades deram o último suspiro, como testemunham os montes de areia movediça e o solo estéril, e agora morto, das imensas planícies centrais da bacia de Tarim. Somente as fronteiras são superficialmente conhecidas pelo viajante. Dentro dessas terras de mesa de areia, a água e oásis frescos são encontrados florescendo ali, onde nenhum pé europeu jamais se aventurou ou pisou o solo, agora traiçoeiro. Entre esses oásis verdejantes, existem alguns que são totalmente inacessíveis até para o viajante profano nativo. Os furacões, que podem arrancar as areias e varrer planícies inteiras, são impotentes para destruir o que está além de seu alcance. Construídas profundamente nas entranhas da terra, as reservas subterrâneas são seguras, e como suas entradas estão ocultas em tais oásis, há pouco medo de que alguém as descubra.
mesmo que vários exércitos invadam os resíduos arenosos onde nenhuma piscina, nenhum arbusto, nenhuma casa e a cordilheira formam a tela robusta em volta das dunas do deserto árido e seco. No próximo vídeo, continuaremos com a introdução do primeiro volume da Doutrina Secreta.